Olá, começa agora o Videofórum do Canal do Empresário, uma iniciativa da Desenvolve SP. Hoje vamos contar o case da Promip, empresa paulista que desenvolveu uma tecnologia inovadora voltada para a alta performance no agronegócio. Recentemente, a Promip recebeu apoio do Fundo Inovação Paulista, idealizado pelo governo do estado de São Paulo. Para falar da trajetória da empresa e de seus projetos inovadores, recebemos o agrônomo e diretor-geral da Promip, Marcelo Poletti. Marcelo, o que a Promip faz? A Promip é uma empresa de manejo integrado de pragas. E o que vem a ser o manejo integrado de pragas? Inicialmente, dentro da academia, o manejo integrado de pragas era apenas um conceito. E o que esse conceito coloca? Ele coloca que há necessidade, para se ter o controle de pragas na agricultura, que se utilize diferentes estratégias de manejo. E o que se vê hoje no Brasil, até hoje, é que a principal estratégia utilizada para o manejo de pragas na agricultura, seja em pequenas culturas ou grandes culturas, é o uso de defensivos químicos. A nossa proposta é integrar outras ferramentas, além dos defensivos químicos, para o controle de pragas em campo, tornando esse controle mais eficiente e sustentável. Usando tecnologia? Usando tecnologia, tá? A empresa ela produz produtos, ela tem produtos e serviços em seu portfólio. Na parte de produtos, nós multiplicamos e entregamos para o produtor agentes biológicos de controle, que são produtos biológicos, são registrados no Ministério da Agricultura, Anvisa e IBAMA, visando o controle específico de algumas pragas na agricultura. Tá? E também nós trabalhamos com a prestação de serviços, através de pesquisas que são desenvolvidas para empresas parceiras da Promip. O objetivo dessas pesquisas também é o desenvolvimento de produtos biológicos, químicos e também alguns transgênicos. A gente pode entender que a proposta de vocês é aumentar e sempre estar colocando uma alta performance, mas de forma sustentável no campo? Sem dúvida alguma. A estratégia, o manejo integrado de pragas, como o próprio conceito coloca, o objetivo principal é exatamente esse. Além da eficácia da estratégia, da integração de ferramentas, a sustentabilidade é uma característica primordial. Quando se tem o uso do defensivo químico sendo utilizado de maneira intensiva, muitas vezes até indiscriminada pelo produtor, há um desequilíbrio no campo, em termos de pragas e seus inimigos naturais. Isso não é benéfico em termos de produção, nós temos perdas em relação a isso. Nós temos um problema que é inerente ao uso de químicos na agricultura, quando é utilizado isoladamente, que é a resistência das pragas aos produtos. Muitas vezes, quando um ingrediente ativo, um produto químico é utilizado de maneira sucessiva, por várias vezes, nós temos o problema da resistência. E aí, a ineficácia desses produtos ela passa a ser bastante prejudicial para o produtor e inerente. E todos esses produtos da Promip foram desenvolvidos por vocês, testados aqui no campo mesmo? Como é esse processo? Na verdade, assim, o principal produto, o produto que deu origem à empresa, foi um produto biológico contendo ácaros predadores. A Promip foi a primeira empresa a trazer esse produto, a desenvolver esse produto para o mercado agrícola brasileiro. Por outro lado, nós temos um histórico do uso desse produto em diversos países, na Europa e também na América do Norte. Então, no Brasil, ainda é uma inovação. O produtor ele começou a utilizar essa estratégia recentemente, mas nesses outros países já é uma técnica bastante utilizada desde os anos 80. E no Brasil, nesses clientes já de vocês, os resultados são positivos? São muito positivos. Em algumas situações, ainda como em pequenas culturas, mas culturas de alto valor agregado, como ornamentais e algumas hortaliças, eu destaco tomate, pimentão, alface, morango, nós temos em alguns casos o uso exclusivo dos ácaros predadores para controle de pragas dentro dessas culturas. Então tem sido bastante eficiente. A equipe de vocês ela é formada basicamente de pesquisadores? Nós temos muitos pesquisadores dentro da empresa, porque o conceito da empresa é exatamente o desenvolvimento da inovação.
Tá? Então nós temos pesquisadores que trabalham na prestação de serviços e também que acompanham a liberação desses inimigos naturais, agentes biológicos em campo. É muito importante esse acompanhamento, porque nós estamos numa fase de intermediária entre o uso único e exclusivo do químico e o biológico. Então o produtor, a empresa não só coloca os seus produtos no mercado, mas ela tem que fazer esse acompanhamento quase como uma extensão. E dentro dessa fase de extensão, a divulgação e o acompanhamento, nos últimos anos nós temos contado com apoio e colaboração de alguns centros de pesquisa no Brasil, né? Tanto públicos como privados. A Embrapa, por exemplo, em alguns momentos já fizemos algumas parcerias com a Embrapa, com a Emater, Incapé no Espírito Santo. Então vários desses centros de extensão também têm apoiado a difusão da tecnologia no campo. Como surgiu a ideia da criação da Promip? Você é engenheiro agrônomo e já estava ampliando a sua pesquisa pessoalmente. Como surgiu a ideia de criar uma empresa ou uma startup? Eu sou engenheiro agrônomo e eu tenho minha pós-graduação na área de entomologia, tanto mestrado quanto doutorado. E a área de entomologia é a área que estuda os insetos, né? Então, durante as minhas pesquisas, durante o mestrado e doutorado, nós desenvolvimos a criação desses organismos em pequena escala. Durante o processo de pós-graduação, tive contato com empresas fora no Brasil, principalmente localizadas na Europa, e através desse contato surgiu a ideia de trazer a tecnologia para o Brasil. Então foi um processo de passar essa produção de milhares de organismos para milhões de organismos, e aí mudar da produção em pequena escala para macroprodução, a produção massal desses organismos. E quais foram os primeiros passos? A empresa, logo no final do doutorado, houve a possibilidade de submetermos nosso plano de negócios para uma incubadora que estava surgindo dentro da Exalc, em Piracicaba, foi a faculdade onde eu fiz a minha pós-graduação, Universidade de São Paulo, em Piracicaba. Nós submetemos o plano de negócios e conseguimos uma oportunidade de incubar esse negócio, isso em 2006, 9 anos atrás. Tá? E depois? Que depois você passou por novas fases. Depois, o que acontece? Para o desenvolvimento dos primeiros produtos da empresa, nós obtivemos apoio para desenvolvimento dessa inovação, né? Apoio da FAPESP, através do programa PIP. Eu mesmo cheguei a fazer projetos também aprovados de pós-doutorado via CNPq. Nós tivemos outros projetos via CNPq, o projeto RAI, que é pesquisador na empresa. Então, esse apoio FAPESP, CNPq, no início do desenvolvimento do negócio, foi primordial para que tivéssemos sucesso nessas primeiras etapas. E foi muito difícil aliar o lado pesquisador com o lado empreendedor? A gente conversa com os alunos de pós-graduação nas universidades que sonham em ter suas empresas. O empreendedor não é aquele que cria o seu negócio só. Você pode ter pesquisador, empreendedor, o professor tem que ser empreendedor, quer dizer, não basta ser empresário. Não é só o empresário que pode ser empreendedor. Então é interessante, nessa época já da pós-graduação, algumas características foram surgindo em termos de comportamento empreendedor. Mas é claro, quando você tira a ideia do papel e coloca em prática, né, intermediando nós temos o plano de negócios, né, que ajuda já a modelar o negócio, mas quando você vai para a prática, o cenário muitas vezes é bem distinto daquele que você planejou inicialmente. Então a resiliência é extremamente importante para se manter como empreendedor e tocar o negócio em frente. E qual foi a primeira grande conquista que vocês tiveram nesses 9 anos de atuação? Bom, eu considero que a primeira grande conquista da empresa foi a obtenção dos registros de produtos, dos nossos produtos, junto ao Ministério da Agricultura, Anvisa e IBAMA. Nós fomos a primeira empresa a inserirmos um pleito dentro do Ministério para esse tipo de produto. Então, houve uma certa dificuldade em se analisar esse processo para obter esse registro, né, para ir para o mercado definitivamente. Então, essa foi uma fase um pouco laborosa, mas nós vencemos, essa foi uma conquista. Hoje nós temos outros produtos que estão em fase de registro, mas de uma maneira mais, um pouco mais consciente em termos de análise, né? E o que significou para a Promip o investimento do Fundo Inovação Paulista? Quais são as perspectivas de vocês a partir de agora? A entrada do fundo na empresa, ela aconteceu num outro momento, né? Nós falamos de FAPESP, CNPq, nós temos ainda alguns projetos apoiados pela FAPESP, mas a entrada do fundo
ele chegou na empresa num momento de crescimento, tá? Então ele foi uma injeção, né, para aceleração, nesse crescimento, né? Então o fundo ele aporta o capital, mas também existem outros pontos associados, né? A questão da governança. Hoje a empresa ela tem um conselho de administração, que ele é formal, é um conselho de administração atuante, quase que consultivo dentro da empresa, o que fortalece muito o desenvolvimento das estratégias atuais e futuras. Isso ampliou as perspectivas que vocês tinham até então, aquele momento? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Hoje o principal objetivo nesse momento, além de aumentar a capacidade de produção, esse foi um dos pontos, né, com os recursos que nós trouxemos para a empresa. Então foi muito importante. A parte comercial, como nós estamos falando de uma inovação, de uma tecnologia que está indo para campo, o produtor ainda não conhece, o produtor está treinado a utilizar os defensivos. Obviamente, os engenheiros agrônomos formados também nas universidades brasileiras, eles também não estão familiarizados ainda com esse tipo de produto. Então, o treinamento dessas equipes, a formação dessas equipes também está sendo pleiteado nesse momento, e a entrada do fundo foi extremamente providencial. Para a empresa ser selecionada, né, pelo Fundo Inovação Paulista, ela passa por vários processos. Qual foi, você acredita, na sua opinião, qual foi o diferencial da Promip para ser escolhida entre as outras empresas também que estavam pleiteando? Eu acredito que o desenvolvimento da empresa nos últimos 9 anos deu uma certa segurança em termos de avaliação do negócio. Tínhamos um plano já consolidado, que estava em andamento, mas sendo cumprido ano a ano. E esse é um ponto muito importante. Quando se fala em fundos e empresas de inovação, nós temos a questão do risco envolvido, né? Então o risco ele foi muito bem avaliado pelo fundo e estávamos conscientes também no momento dessa avaliação. E quais são os seus planos a partir de agora? Nossos planos, na verdade, são expandir os negócios, né? Nós começamos a trabalhar com o foco principal em pequenas culturas, em culturas de alto valor agregado, como comentei anteriormente, e a nossa intenção agora é entrar em grandes culturas. Para isso, nós estamos fazendo parcerias e desenvolvendo estratégias para a liberação desses organismos em grandes culturas, o que é um desafio no Brasil. O Brasil ele tem uma dimensão continental. Quando eu falei que o controle biológico, existem inúmeras empresas na Europa, principalmente a Europa, nós temos um ambiente completamente diferente em termos de agricultura e distribuição de produtos, desses produtos biológicos. Tá? Então, a produção, o desenvolvimento, nós podemos até imaginar que é alguma coisa que já tem sido feita na Europa, mas no Brasil, a questão da distribuição, do armazenamento desses produtos, como são produtos vivos, não existe um período de prateleira que nós chamamos, o shelf life desses produtos em revendas e distribuidores. Então nós temos que criar um sistema de logística para que o produto, esse biológico, que tem organismo vivo, contém um organismo vivo, chegue de maneira eficaz até as mãos do produtor. Então esse é o grande desafio, né? E seja usado da forma correta. Correta, exatamente. Você está fazendo, na verdade, uma proposta de mudança de mercado até, né? Na verdade, como eu coloquei inicialmente, a questão do manejo integrado de pragas, a nossa intenção é que o controle biológico, os produtos biológicos, sejam inseridos na rotina do produtor, que ele não deixe de utilizar o controle químico, que ele use o controle químico, que ele use também o biológico, tenha a possibilidade de integrar em seu cultivo o controle biológico, associado a outras estratégias de manejo. Então a orientação é muito importante. Obrigada, Marcelo, pela entrevista. E você assistiu mais uma entrevista exclusiva no canal do Empresário. A cada 15 dias recebemos especialistas que podem dar dicas e sugestões para a sua empresa crescer ainda mais.